Eu tenho uma passagem aqui no Evangelho de João que eu gosto, quando Jesus faz a distinção do servo e dos amigos. Ele diz: como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor, e se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos... Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Veja bem, é tão interessante quando a gente percebe que o que Jesus está nos propondo é um processo de maturidade mesmo. Às vezes eu vejo que no meu coração eu consigo identificar direitinho quando é que a minha relação com Deus passa pela servidão, quando é que ela passa pela amizade. Na servidão, porque às vezes o termo pode parecer bonito, né? Eu sou servo. Cuidado. Muitas vezes na servidão pode haver uma espécie de troca. As pessoas muitas vezes compreendem que Deus é aquele homem que está atrás de um balcão, oferecendo favores a quem se aproxima com humildade. Então faz toda uma oração já dizendo exatamente o que quer receber, porque não dá nem a Deus o direito de ser sábio e saber o que a gente precisa. E nós estabelecemos essa servidão que não chega a ser um valor. É uma obediência dos ritos, das leis, mas ainda não chegou a ser um valor. Porque Jesus chama a atenção justamente para isso. Ele não quer uma religiosidade, uma experiência de Deus. Isso ele fala para as pessoas do seu tempo e serve para nós, porque a sociedade parece que continua exatamente do mesmo jeito quando o assunto é religião. Ele quer que essas pessoas amadureçam para compreender que não é só obedecer a Deus, não é só procurar realizar aquilo que é o correto. É uma coisinha a mais. É um elemento a mais que nos diferencia como cristãos. É entrar no contexto da amizade. Como nós falávamos aqui, a amizade é um valor irrenunciável na vida de uma pessoa. Ter bons amigos é garantia de qualidade de vida. Porque é no amigo que a gente encontra, muitas vezes, o referencial para a mudança que a gente precisa. No amigo que a gente encontra a palavra que vai quebrar aquele paradigma antigo dentro de nós, que precisa ser substituído, que precisa ser superado. Porque às vezes nós ficamos fazendo a manutenção de posturas antigas que já não nos servem mais. Como se a gente quisesse vestir uma roupa que só nos serviu no tempo da infância. Às vezes é a voz conselheira, amiga, que vem de fora, que nos dá a chave, né, para a gente poder abrir aquela porta, sair e conhecer. Jesus quer que os seus discípulos se tornem amigos. A regra continua para nós. Eu também preciso vencer dentro do meu coração o pobre território da servidão. Porque somente depois que eu sou amigo de Deus é que eu obedeço de verdade. Porque na amizade é que eu vou encontrar essa libertação. Na amizade que eu vou encontrar a liberdade. Eu gosto muito dessa frase que eu escrevi no livro O Discípulo da Madrugada. Só os livres obedecem realmente. Só quando eu sou livre de tudo aquilo que é amarra afetiva, psíquica, espiritual, é que eu tenho condições de obedecer. E obedecer é ouvir com o outro. Por isso que eu dizia no primeiro bloco que se a gente quiser ouvir a Deus, a gente precisa prestar atenção na voz da consciência, que é a oportunidade que você tem de ouvir Deus em si mesmo. Não pode estar deitado lá na cama, na hora de dormir,
que você tenha a oportunidade de escutar o que Deus tem a lhe dizer. Ouvir o que Deus tem a lhe falar. Aí você escuta com Ele. Isso é obedecer. Obedecer não é acatar uma ordem, mas é compreender o contexto da ordem que nos foi dada. Você ouviu com o outro. Você não só ouviu do outro. Está vendo que existe uma diferença muito sutil, mas interessantíssima para nos ajudar a compreender o que é obedecer a Deus? Ah, padre, então não é só acatar o que Deus me pede? Não. É você passar por trás, entrar no contexto daquilo que Ele lhe pede, compreender o que Ele lhe pede e então responder positivamente. Porque quando você compreende, você fica livre. Se eu peço ao Davi para fazer, Davi, derrube esse vaso. Ele não sabe por que eu quero que ele derrube esse vaso. Ele vai apenas derruba. Ele não foi livre para fazer. Ele derrubou o vaso sem nenhuma liberdade, porque ele não estava por dentro dos motivos pelos quais eu pedi que ele derrubasse o vaso. Agora, se eu, antes de pedir a ele que derrubasse o vaso, dissesse assim: Davi, tem uma cobra perigosa no lado de cá. Não é para matar não, é só para prender, para a gente depois tirá-la, levar embora. Derruba esse vaso. O vaso vai cair, ela vai ficar presa e a gente tem condições de resgatá-la. Aí ele ouviu comigo. Aí ele não só vai derrubar o vaso, ele vai de fato obedecer ao que eu pedi a ele. Está vendo como é sutil? E às vezes no nosso cristianismo nós somos tão imaturos que a gente passa uma vida inteira na servidão e não na obediência. A gente passa uma vida inteira na servidão e não na amizade com o Senhor. Nós que vivemos em comunidade, eu estou aqui com vários consagrados da Canção Nova, alguns de aliança, outros de comunidade de vida. A gente sabe como é difícil obedecer um superior. Geralmente a ordem vem de cima. Ela não foi uma ordem refletida com a gente. Quantas vezes eu, dentro do seminário, tive dificuldade de obedecer aos meus superiores porque eu não entendia o motivo daquilo que estava sendo pedido. E é por isso que o bom líder, o bom superior, é aquele que vai chamar e vai dizer: olha só, a gente está observando que você está tendo essas dificuldades. Aí eu começo a ouvir com ele. Aí quando ele me dá a decisão que ele já tomou por mim, mesmo que eu fique um pouco contrariado, eu ouvi com ele. Eu obedeci, isto é, eu mergulhei no coração dos argumentos, não me foram negados os argumentos, não me foi negado o direito de saber o porquê vamos derrubar o vaso para o lado de cá, ou porquê vamos transferir uma pessoa para lá. Por isso que a liderança cristã, minha gente, ela é muito exigente. Ser líder é até fácil. Agora, ser um líder cristão exige recrutar muito mais valores. Inclusive de respeitar totalmente aquele que lhe é obediente. De você dar a ele um alimento saudável. Ou até mesmo aliviar o sofrimento que aquela obediência vai causar. Porque às vezes a obediência vai gerar sofrimento em nós. Jesus obedeceu indo ao Calvário e morrendo na cruz. Poderia muito bem ter saído correndo. Mas por que ele verdadeiramente obedeceu? Porque ele havia compreendido os motivos de estar ali. Ele ouviu com o Pai que não havia uma outra forma de sair dali. Ele honraria aquela palavra até o fim. Ele daria o sangue até o fim por aqueles que ele amou, pelos valores que ele lutou. Então ele obedeceu, de fato. Ele foi livre. Jesus não foi amarrado ao Calvário. Ele foi muito livre para ser o crucificado que hoje nós olhamos na cruz. Ele não foi um prisioneiro que foi amarrado, torturado, sem querer.
É claro que se ele pudesse ter mudado o curso da história, ele mudaria, mas ele sabia que não havia o que fazer. Então ele aceitou a cruz porque ele já tinha escutado com o Pai. Se ele retrocedesse, ele ia jogar por terra toda aquela verdade que ele havia ensinado. Se Jesus tivesse corrido da cruz, nós não estaríamos com essa Sagrada Escritura nas mãos e nem estaríamos com todo esse arsenal favorável à libertação humana. Nós não estaríamos com esse arsenal favorável de graças que não teríamos conhecido. É a obediência de Jesus, o ouvir com o Pai. Então quando eu quero ser um líder cristão, eu tenho que exercer a obediência da mesma forma, tanto ajudando aquele que está debaixo da minha autoridade, quanto eu preciso obedecer a alguém também que está acima de mim. Obedecer é ouvir com o outro. O amigo é assim. Então tá bom, eu vou obedecer o que você está me dizendo. Mas por quê? Não é porque você está me dizendo e eu não entendi. É uma obediência cega. Não. É porque eu ouvi com você e eu entendi que isso que você está dizendo é melhor para mim. Aí a pessoa é livre. Ela não está fazendo apenas para agradar o outro. Ela está fazendo porque ela compreende a necessidade de realizar aquilo que a palavra diz, de transformar o que a palavra diz em atitude. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é um conceito essencial à vida de santidade. O que é miserere? Sentir a miséria do outro. O coração misericordioso é aquele que abraça. Ter o coração misericordioso é você ter o amor em ação. Vida de santidade é isso. Eu não sou perfeito, meu amor não é perfeito, mas eu estou atento para que ele seja misericordioso. Eu vejo alguém sofrendo, eu imediatamente sou arrebatado pelo sofrimento do outro. Mas eu não sou um mero espectador. Eu quero ser uma lança que entra lá onde sofre e tenta modificar alguma coisa. Às vezes, materialmente, quando nos é dada a oportunidade, né? Quantas vezes, materialmente, você se comove? Nossa, tem uma historinha essa semana eu escutei, não foi porque ele quis contar, não, foi por acaso. O Everson, que trabalha comigo, foi lá na casa da Ziza levar um material de som da capela que estava aqui no tempo que a gente está fazendo a missa todo domingo. E ele falou que ele sentiu sede quando saiu da casa da Ziza e antes de pegar o carro para voltar para Taubaté, onde ele mora também, ele quis entrar no barzinho assim de frente para comprar uma água. E quando ele foi nesse barzinho, um senhor falou para ele assim: ô moço, eu moro em Guarapuava, eu e minha esposa, nós estamos aqui numa situação de miséria, a gente veio tentar a vida aqui em São José dos Campos, deu tudo errado. Será que o senhor pode me dar alguns reais para o senhor me ajudar a comprar essa passagem? O senhor não precisa nem entregar para mim. Se o senhor não achar que eu estou mentindo, o senhorzinho aqui do mercadinho está recolhendo dinheiro para mim. E na hora que tiver o valor, eu vou. Ele vai comprar para mim a passagem. Aí o Everson olhou para o senhorzinho concordou, falou, é verdade. E o Everson imediatamente identificou que ali existia verdade naquela história. O Everson não é um menino rico. Trabalha, ajuda a família, tem uma ligação linda com a mãe, com a família, com os irmãos, ajuda todo mundo que ele pode, os amigos dele, eu sei que ele ajuda. Ele falou que naquela hora ele falou assim, eu atravessei essa rua, não foi para comprar. Atravessei essa rua, foi para encontrar esse senhor e ver que ele tem uma sede diferente da minha. Tem sede de voltar para casa,
Tem sede de voltar a ser gente, de não ficar aqui nessa situação de insegurança, de instabilidade. E aí o Elvis perguntou, né, quanto é a passagem? Ele falou lá, 400 e poucos reais que faltava para comprar para os dois. Ele falou, fica tranquilo então que o senhor já vai ter o dinheirinho, vou dar o que falta. Ele disse que esse homem não acreditava, né, porque ele não imaginava que alguém fosse ali se dispor a dar aquele valor todo. Ele disse que ele se ajoelhou, assim, num ímpeto de gratidão, ele se ajoelhou. Eu soube dessa história porque a gente estava falando de uma outra coisa, de quando nós estamos num momento achando que é para viver aquilo e de repente Deus nos mostra outra coisa. O que acontece num momento como esse? É um movimento de misericórdia. Quando você é uma lança, ultrapassa todas as camadas e chega ao centro, onde dói. Isso é essencialmente religioso. Isso é essencialmente espiritual. Às vezes nós podemos fazer isso materialmente, como meu amigo fez por esse desconhecido. Eu posso fazer isso do ponto de vista espiritual. Às vezes eu me deparo com algumas dores tão cruéis, tão difíceis de serem vividas e experimentadas na solidão. E aí faço o caminho da lança. Às vezes a primeira camada do coração de quem está diante de mim é cara feia, eu quebro. A segunda camada é a arrogância, eu quebro. Porque quando a gente está sofrido, a gente tem cara feia, a gente é arrogante, às vezes. A terceira camada, às vezes, é orgulho. A pessoa sabe que precisa, mas não quer. Você quebra aquele orgulho. E você vai com um sorriso, sem deboche. Não é um sorriso de deboche. É um sorriso de aconchego. E dizer, eu estou aqui. Não está sozinho. Essa dor não é só sua. E aos poucos as camadas daquele coração permitem que a flecha que você é chegue ao centro. Lugar que a pessoa precisa. Como é bom isso, minha gente. Não é porque o outro está vendo. Não é para postar no Instagram, não. Aliás, a vida de santidade não combina com essa publicidade que às vezes nós fazemos das nossas caridades. É para vocês. Deus lhe fez atravessar às vezes uma rua para comprar uma água para você descobrir que ali existe um homem, a sua esposa, que queria voltar para casa. E você pôde materialmente contribuir. Aí você descobre que não era para você ir àquele barzinho, não era para você estar ali, e de repente a situação se fez. Eu costumo pensar que existem caridades que Deus só vai nos permitir fazer, eu e você. Algumas dores Deus vai lhe permitir ver. Quanta gente está ali, mas só você viu. É porque Deus quer que você faça. Sim. Misericórdia é isso. É quando você percebe que o seu coração é uma flecha que ultrapassa todos aqueles obstáculos que aquela pessoa está colocando e de repente você atinge. Você sente com ele aquela dor que era tão solitária passa a ser sua. Aquela dor que era tão solitária, tão sozinha, você acompanha. Isso é santidade, minha gente. Padre Fábio, como suportar a perseguição? Porque dói demais em alguns momentos na nossa vida. A perseguição, ela faz parte da vida, e todas as dimensões da nossa vida, toda a dimensão humana. Todo mundo que é humano, em algum momento experimenta ser perseguido. O que gera uma perseguição? São muitos fatores. Às vezes a pessoa tem inveja de nós, às vezes a gente... Vamos falar a partir de nós. Por que muitas vezes eu persigo alguém? Persigo quando há algo naquilo que me incomoda, há algo naquele comportamento que me deixa desestabilizado. Então eu vou fazer de tudo. Ou então quando o outro está alcançando alguma coisa
que eu quero, mas não sei alcançar, não consigo alcançar. Aliás, a inveja, ela nasce justamente disso, né? Quando você olha para o lugar que o outro ocupa e você fica desejando aquele lugar. E aí, muitas vezes, eu assumo uma postura mesquinha de persegui-lo, de falar mal, de fazer isso e aquilo. Minha filha, em se tratando de vida cristã, o grande desafio da vida cristã é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o projeto. Eu quero olhar para o Cristo e quero ter dele a personalidade, eu quero ter dele a palavra, eu quero ter dele a atitude, o jeito de ser. E isso, quando vir uma atitude concreta, é claro que você vai incomodar. Porque nem sempre as pessoas querem a verdade. Nem sempre as pessoas estão dispostas à aplicação da justiça. Por quê? Porque elas querem ser desonestas nas pequenas coisas. Então é natural que quando o cristão consiga viver esse desafio de ser justo, de ser correto, é natural que vão se levantar muitas pessoas para tentar derrubá-lo. Isso acontece muito até mesmo no ambiente de trabalho, né? Quando você descobre que lá existe um processo de desonestidade e você quer quebrar aquilo, você muitas vezes é até ameaçado de morte. Quantas vezes, minha gente? Eu já acompanhei situações assim, de pessoas que precisaram deixar o ambiente de trabalho porque descobriram falcatruas que eram praticadas por pessoas que ali trabalhavam e que ela, por uma questão ética, moral, de verdade mesmo, não posso ser conivente com isso. Eu não posso ficar calado diante dessa injustiça sendo cometida. E aí, no momento em que quer quebrar aquela cadeia de injustiça, até mesmo ameaçada de morte, humilhada, perseguida. Por quê? Porque desejou fazer o bem acontecer. E é por isso que a perseguição está sempre ligada ao martírio. Você sabe que os primeiros cristãos foram muitos, acho que boa parte, poderíamos dizer, foi martirizada. Boa parte dos primeiros cristãos viveu o terrível martírio de serem mortos por causa da fé. Porque acreditavam em Jesus e porque colocavam em prática os seus ensinamentos. Claro, Jesus incomodou. Jesus foi morto justamente porque desafiou as estruturas religiosas, políticas e sociais do seu tempo. Então, o seguidor de Jesus é aquele que vai continuar desafiando. Agora, se continua desafiando, é natural que venha sofrer a mesma perseguição que o mestre. Ou você acha que nós vamos ficar numa situação favorável? E é por isso que sempre precisamos tomar cuidado para que a gente não se adeque às situações do mundo de hoje para evitar a perseguição, não é? Às vezes a gente tem tanto medo da perseguição que a gente perde a dimensão profética do nosso discurso e nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos viver o segmento e assumir as consequências naturais deste segmento. Às vezes você é perseguido dentro da sua casa porque você pratica uma religião, porque você é adepto de Jesus. Como é que vem essa perseguição? Pessoas te ridicularizam, riem de você, fazem pouco caso daquilo que você gosta, daquilo que você ama. Quantas vezes você precisou esconder do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, que você ia participar de um retiro, ou que você estava vindo para a Canção Nova, ou que você ia participar de um grupo de oração? Quantas pessoas eu conheço que não podem contar que estão indo para a igreja porque são ridicularizadas em casa? Isso é perseguição. É diferente, mudou.
Hoje ninguém nos proíbe mais de ser cristãos. Aqui no Brasil, por exemplo, ninguém nos proíbe disso. Pode ser que em outros lugares do mundo essa perseguição ainda aconteça. E lá ainda exista a necessidade do martírio de sangue. Isso é, eu perco a minha vida para poder dar testemunho da minha fé. Mas hoje a perseguição que a gente vive é diferente. Ela passa por outros âmbitos sociais. Então ao defender que eu sou contrário, ao manifestar-me contrário ao aborto, por exemplo, eu sofro perseguições, a igreja sofre perseguições. Como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos mudar de opinião só para não ter a perseguição? De jeito nenhum. Podemos até ter posicionamentos absolutamente contrários a tudo e a todos. Nós temos o direito de ter posicionamentos contrários, sim, porque quem nos rege é o ensinamento de Jesus. Não são as filosofias hedonistas, laxistas, que estão muitas vezes prevalecendo dentro do contexto da sociedade, que tenta uniformizar as pessoas, para que todos pensem da mesma forma, para que essa filosofia hedionda de querer que as pessoas sejam modernas, contemporâneas, arejadas, e identificar que ser contemporâneo e arejado é viver sendo radicalmente contra valores humanos. Ser contra a família, por exemplo. Por mais que o mundo evolua, um filho sempre tem necessidade de ter pai e mãe dentro de casa. Por mais que nós sejamos contemporâneos, modernos e arejados, nós continuamos tendo necessidade de família. Nós não podemos, como igreja, nos calar diante de tudo aquilo que afronta essa família. É postura saudável, é direito nosso. Nós somos portadores da palavra de Jesus, e esta palavra é favorável à vida. E tudo aquilo que for contrário à vida, tudo aquilo que atentar contra a vida, nós somos radicalmente contra. E seremos perseguidos por isso? Seremos. Mas nós seremos perseguidos com alegria. Sabe por quê? Não há nada que possa nos realizar mais do que a sensação de dever cumprido. Fiz o que tinha que fazer. É o que São Paulo fala. Combati o bom combate. Preciso dar a vida pelo Evangelho. E se não é vazando o sangue e morrendo como morreram os primeiros cristãos, será o martírio então de você muitas vezes ser exposto à galhofa, ao ridículo, e você manter firme. Eu acredito em Jesus, sim. Esse é meu compromisso com Ele, sabe? Na oportunidade de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço e de ir aonde vou. Nunca vou a um lugar em que eu preciso deixar Jesus na porta. Eu só aceito ir, só estarei lá, se Jesus puder estar comigo. Se eu não tiver que abrir mão do que eu acredito. Já errei muito. Já me equivoquei muito. Já dei entrevistas em que eu não fui suficientemente claro. Já permiti equívocos naquilo que eu falava. E hoje não quero mais isso. Quero fazer de tudo para que a igreja esteja bem representada em mim. Porque essa é a minha missão como pai. Essa é a minha missão como homem da religião. Estar comprometido com a palavra de Deus e fazer de tudo para que esta palavra prevaleça. Para que esta verdade seja Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito, uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos,
que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar, ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós, porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar a ir adiante. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi, é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado. E já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós, e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área,
então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estivesse se sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária, requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Falo de mim também, claro. Mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Um prejuízo humano terrível. Estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. E é por isso que nós precisamos bater sempre nessa tecla. Se nós não mudarmos a maneira como nós educamos os nossos filhos, colocando neles valores desde cedo, não precisamos esperar mudança. Se eu avanço a cancela de um pedágio para não pagar, e se eu estou usufruindo, como todos os outros que pagam, eu não tenho o direito de abrir a minha boca para falar sobre a corrupção de Brasília. Se eu não sou honesto na minha relação de trabalho com o meu funcionário, se eu retiro dele os direitos, se eu não sou justo com aqueles que trabalham comigo na remuneração, eu não tenho direito de falar dos ladrões que saqueiam as lojas, que se sentem no direito de quebrar tudo. Então é uma cadeia. Eu não quero ficar fora dessa reflexão, sabe por quê? Porque o mundo oco também está em mim. Deus me livre de ficar fazendo discurso moralista, me colocando fora da história. Não.
eu também tenho de administrar diariamente os perigos da futilidade. Ou você acha que eu estou imune? Não estou, não. Reflito o tempo todo na maneira como eu escolho ser quem eu sou. Ser quem eu posso ser. Sabe? E se nós não fizermos, se nós não arrancarmos de nós esse comodismo que nos torna ocos, bobos, fúteis e incapazes de transformar as realidades, nós perdemos a alegria da vida, porque o bom, o que nos faz sentir vivos, é justamente quando nós estamos percebendo que nós contribuímos para um processo. E com o tempo a gente vai abrindo mão de querer transformar o mundo, sabe? Que quando a gente é mais novo, nós temos todos aqueles sonhos, aquela coisa, eu vou ser um revolucionário. Até o dia que você descobre que você não pode transformar muita coisa. Tá bom, mas então onde é que eu posso? E você começa a agir no espaço que lhe convém. Por exemplo, arrancando as pessoas desse espírito de vítima. Eu não posso fazer a manutenção das vítimas. Aquela pessoa coitadinha, eternamente coitadinha, que nem trabalhar quer. Que nós temos que carregar nas costas a vida inteira. Não sou obrigado. Ah, padre, mas e a caridade? Caridade, minha filha, é você abrir os olhos do outro para que ele vá buscar a parte que lhe cabe. Às vezes a caridade é pôr o outro para correr. Chega, eu não sou o seu débito automático. Quantos de nós, dentro das nossas casas, representamos isso? Já deixamos de ser pessoas há muito tempo. O outro só nos enxerga como um débito automático. Não há nada mais cruel do que isso. Você perde até o prazer de ajudar. Porque o outro só te enxerga como um caixa eletrônico em que ele vai, digita uma senha e arranca o que ele quer de você. Às vezes, nós fazemos a manutenção dessas relações. Porque nos falta, sabe, ter coragem de quebrar o vitimismo que está em nós, que está no outro. Eu aprendi muito isso com a vida. Às vezes, a vítima, ela é mantida por mim, que faço questão de ajudar, e não percebo que às vezes a melhor maneira de ajudar é acordando, dizendo não de vez em quando, para que ela volte a viver. Essa vida é muito bonita para ser desperdiçada com desonestidade, ou para eu ser um coitadinho, sempre justificado pelo passado difícil que eu tive. Há tanta história aqui, dentro de mim, que me dariam o direito de dizer, nossa, vamos, Padre Fábio, coitadinho, que vida difícil. Não, não quero isso não. Eu quero diariamente recrutar o que a vida pode me oferecer. Ainda que seja um fiozinho. Ah, nele eu me agarro. A vida eu quero conquistar na raça. Porque a graça de Deus eu já tenho. Ah, mas se eu não fizer a raça, a graça não atua. A graça nem produz efeitos em mim se eu não vou na raça. É assim que funciona. Quer moleza? Senta no pudim de coco. Às vezes nós vamos incorporando ao nosso jeito de ser detalhes que nem são nossos. E de repente a gente vai fazendo a nossa vida, a gente vai construindo os nossos dias a partir de expectativas que são dos outros. É muito triste quando você percebe que você está pautando a sua verdade pessoal a partir das expectativas dos outros. Isso pode acontecer dentro do casamento. Muitas vezes uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é, porque ela vive para poder cumprir as expectativas que o outro alimentou. Por isso que o namoro precisa ser um tempo de muitas decepções. Porque o que é a decepção? É aquele momento em que você percebe que o outro não é aquilo que você imaginou. Eu acho profundamente libertador quando alguém fala, Padre Fábio, eu estou tão decepcionada. Que bom, minha filha. Então agora podemos ser amigos de verdade. Porque antes o outro pode ter me imaginado demais. No amor é assim, a mesma coisa. Volto a dizer,
Você, nas instâncias que são suas, eu não sei o tanto que você é conhecido na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, mas você é conhecido de alguns. E você corre o risco de guardar e de manter coisas na sua personalidade que nem pertencem a você, que foram colocados por outros. Eu gosto muito da experiência que Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, uma parábola que ele utiliza-se de um exemplo do campo, porque Jesus era um homem simples, ele não falava de filosofia. Paulo fala filosoficamente. O apóstolo Paulo, quando você pega os escritos dele nas cartas, você tem ali um intelectual falando. Jesus poderia até ter essa capacidade intelectual, mas ele falava de maneira simples. Porque a missão de Paulo é diferente da missão de Jesus. Paulo tem o grande objetivo de tornar Jesus conhecido no meio daqueles que não acreditavam. Jesus é muito direto. Ele fala de maneira muito simples porque o grande desejo dele é tocar e transformar o coração de quem o escuta. Então você vai ver em muitos momentos Jesus utilizando-se de exemplos da vida do campo. Porque ele falava com lavradores, falava com pescadores. E essas pessoas só podiam entender se ele falasse assim, com essa simplicidade. Mas essa simplicidade é de uma profundidade que ainda hoje continua nos falando. Deus nos fala com a voz que a gente sabe ouvir. Ele não vai falar com você a partir de uma linguagem que lhe é diferente, não. Sempre que Deus quer falar comigo, Ele fala a partir da linguagem que eu entendo. Ele vai utilizar-se de todos os recursos que são próprios da minha alma. Então, se você gosta de arte, é natural que Deus vá se revelar de maneira muito especial a você através da arte. Se você é muito religioso, Deus vai ter facilidade de se manifestar na sua vida através da religião. É por isso que a gente precisa ter muita paciência com aqueles que não vivem igual a gente, que não escutam a mesma voz que nós escutamos. Fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde Deus falará com aquela pessoa com a linguagem que ela sabe ouvir. Porque o grande desejo de Deus é comunicar-se a todos nós. Você como pai, você não precisa falar linguagens diferentes lá na sua casa? Você como mãe, tem 5 filhos, dá para falar igual com todo mundo? Não. Seria uma tolice da sua parte querer falar com todos os seus filhos, utilizando-se da mesma linguagem. Por isso que é bom a gente observar o outro. Que lá você vai com um jeitinho que vai facilitar a palavra cair no coração dele. Quando eu falo a palavra, é o dia a dia. Não estou falando só da palavra de Deus, não. Às vezes você precisa dar um conselho para uma pessoa, você sabe que aquela pessoa está necessitada daquele conselho, mas se você chegar com os recursos errados, como diz a própria palavra, Sagrada Escritura, é jogar pérolas aos porcos. Não que o outro seja um porco. Não. É que às vezes o espaço, a maneira como nós escolhemos fazer é porca. É precioso o que eu preciso dizer, mas se eu digo com arrogância, você nem presta atenção no que eu estou dizendo, não? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de prestar atenção num arrogante. Pode estar falando a coisa mais verdadeira do mundo, aquilo não me toca. Essa semana eu estava lendo a entrevista que a Adélia Prado deu. A simplicidade com que aquela mulher faz uma leitura do Brasil a me comoveu, porque ela disse que a tragédia de Mariana, aquela lama toda, é a expressão de uma lama maior. E ela falou que ela tem medo dessa lama. Aquela tragédia expressa outras tragédias nossas. Uma mulher simples, extremamente sábia, intelectual, mas que fala com a gente de uma maneira tão direta que é impossível a gente não ficar tocado. E mais que isso, modificado por aquilo que o outro disse para nós. Este é o empenho de Jesus, minha gente. Tocar o coração do outro para que ele seja
modificado por essa palavra que sempre quer o nosso bem. Se você procurar no Evangelho alguma palavra que seja contrária à sua felicidade, você pode me apresentar. Não. Toda e qualquer palavra dita por Jesus é sempre favorável ao crescimento daqueles que escutam. Até quando essa palavra é mais dura. Porque você também, como mãe, sabe que apesar de todo o amor que você tem pelo seu filho, a palavra dura faz parte do processo educativo. Não tem como você amar o seu filho e educá-lo sem a palavra dura, de vez em quando. Mas aí você encontra o formato certo para dizer a palavra dura. A palavra dura precisa ser dita de maneira que aquela criança ou aquele adolescente, ou até mesmo aquele jovem, identifique que ela lhe é favorável. A palavra deverá ser sempre favorável, deverá despertar em nós a consciência do que nós precisamos jogar fora para que prevaleça a nossa verdade pessoal. Se a gente se empenhar nessa investigação diária da nossa personalidade, nós vamos descobrir muitas atitudes, muitas coisas que foram colocadas sobre nós, que são um obstáculo para o nosso crescimento pessoal. É por isso que a conversão, minha gente, só é possível àquele que se dispõe a ser verdadeiro. Porque a salvação só é possível aos que aceitam a verdade. O primeiro passo é a gente reconhecer a nossa indigência. Sou miserável. Não tenho medo dessa miséria. Administro-a dia a dia. Eu acordo miserável e vou dormir miserável. Mas vou dormir consciente de tudo aquilo que pode ser um obstáculo para o que Deus pretende em mim. Eu não posso me render a essa parte estragada que me foi jogada pelos outros, ou até mesmo que foi buscada livremente por mim. Jesus fala dessa realidade a partir do joio e do trigo. Jesus apresentou-lhes esta parábola. O reino dos céus é como alguém que semeia boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? E ele disse: Não. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro. E no momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai no meu celeiro. Aí depois, nessa continuidade que eu estava lendo, Jesus explica para eles o significado dessa parábola. Ele voltou para casa, como eu tinha dito, os discípulos aproximaram e perguntaram a ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola do joio? Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente só são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Eu sempre gosto de pensar que o fim dos tempos para nós é hoje. Eu tenho todo o direito de acreditar as minhas esperanças escatológicas. Bonito isso. Eu pensar que eu viverei um juízo final. Ótimo. Mas eu preciso fazer diariamente
a experiência da volta do Filho do Homem na minha vida. O verdadeiro cristianismo consiste em nós vivermos diariamente este impacto da palavra de Deus em nós. Todo homem, toda mulher que leva a sério o seu cristianismo precisa fazer o seu juízo final antes de dormir. Como foi que eu vivi hoje? Como foi que eu tratei as pessoas? O que eu escolhi hoje? O que eu vi? O que eu ouvi? Quais foram as escolhas que determinaram hoje o meu jeito de ser? Aí você está fazendo o que Jesus falou, dando uma olhada no campo da sua vida, na seara da sua vida, e identificando onde é que está o joio, que é aquilo que pode ser favorável ao seu crescimento humano, e onde... O joio não, né? Desculpe, é o contrário. Ainda bem que você estava atento e me olhou assim. Onde é que está o trigo? Tudo aquilo que é bom em você. Quantas pessoas semeiam trigo na sua vida? Hoje, por exemplo, muita gente pode ter semeado trigo na sua vida. Em mim, muitos. O sorriso bonito que nos oferece é um trigo que cai no nosso canteiro. Uma palavra bonita que nos oferece. E quando eu falo bonita, comprometida, o bem. Um gesto de amor que uma pessoa faz, de delicadeza que uma pessoa faz com a gente na fila do banco. É joio? Não. É trigo. Aí você faz a leitura da seara e você pensa, hoje tudo isso foi semeado em mim para me tornar um campo fértil. É o reino de Deus crescendo em mim e em você através das nossas escolhas. Mas eu sei que também tem muito espírito de porco solto pelo mundo afora. E tem muita coisa ruim que cai o tempo todo sobre você. Uma fofoquinha, aquilo te desagrada, te deixa chateado. Uma briguinha que aconteceu ali no Twitter e você levou aquilo a sério. Ou até mesmo uma fofoquinha que você fez, uma palavra maldosa que você soltou. Uma palavra que você sabe que não edifica quem lê. Apenas por um mecanismo de carência, muitas vezes a gente faz. Nós semeamos joio nos outros e os outros semeiam joio em nós, é natural. Tem gente que tem a mão cheia de joio o tempo todo, porque está precisando se curar, está precisando ir para terapia, está precisando de um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom psiquiatra. Tem gente que faz estrago no mundo o tempo todo, semeando misérias. Mas nós não podemos admitir esse papel ser nosso. Cristão? Não, a nossa postura deve ser outra. O nosso compromisso deverá ser diário, em não permitir que o mundo seja semeado por coisas ruins a partir de nós. Então, minha gente, quando nessa canção a gente diz, nem tudo que sou é meu, é você ter coragem de jogar fora aquela mágoa, porque ela foi semeada por alguém que só tinha joio no coração. Não leve para a cama. Nem tudo aquilo que você se tornou é você. É preciso ter coragem de arrancar pela raiz. É preciso ter coragem, se for preciso, recomeçar a vida, mas a partir de uma verdade. Reunir o trigo que foi semeado em você, tudo aquilo de bom que você recebeu dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que passaram pela sua vida, porque até mesmo as pessoas que nos amam, ainda que não estejam conscientes disso, jogam joio no nosso processo humano. Quantas coisas eu precisei renunciar depois de grande, porque eu tomei consciência que aquilo não me fazia bem. Detalhes da personalidade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da própria influência que um familiar às vezes exerce sobre nós. Eu tenho certeza que aqui, e muita gente que nos assiste em casa, conhece pessoas que ficaram emperradas na vida por causa de relações doentias familiares. Porque não tiveram coragem de arrancar a raiz que até então lhe prejudicava de ser quem ela era. Essa parábola do joio e do trigo, ela deveria ser lembrada por todos os dias antes da gente dormir. Porque é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de fazer essa limpa no canteiro da nossa vida
de fazer uma verdadeira reestruturação no contexto das nossas escolhas, para que, quem sabe, amanhã a gente permita menos joio na seara. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.